Oi, gente, voltei e queria falar de algumas coisas que eu provavelmente vou acabar misturando, mas vamos começar com o fato de que eu comprei um caderninho com o objetivo de encher ele apenas com desenhos. E eu fiz este até agora, depois eu fiz este outro, então é Don't Panic, Be Organic e só aqueles mesmos que tem sequência, por enquanto. Depois eu fiz este outro, aí eu fiz este outro, aí depois esse rosto, 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 rosto mais rosto, veio um outro rosto, seguido de um outro, e aí aqui uns exercícios de orelha, por algum motivo. Aqui um outro rosto que eu não terminei, porque muitos desses desenhos eu começo e aí eu me canso dele, daí eu vou pro próximo, só que daí eu me canso dele, daí eu volto pro anterior que eu tava fazendo. Então, esse aqui não tá acabado. E tem outros que eu provavelmente vou adicionar mais alguma coisa, mas estão assim pelo momento. E aí hoje eu fiz esse daqui, que também não tá acabado. E aí ainda tem um monte de folhas em branco, mas a ideia é encher este caderninho de 50 folhas com desenhos. Eu nunca enchi um caderno inteiro de desenhos. Eu tenho 327 mil cadernos cheios de escrita. E alguns desenhos no meio, mas nenhum que seja apenas desenho. E um dos meus artistas favoritos, que tá vivo, e é aqui da Austrália, o Strussless, ele fala de quando ele era criança ele encheu um caderno cheio de desenhos. E desde que eu ouvi ele falar disso, há bastante tempo eu fiquei com vontade de fazer isso. E aí eu revi alguns vídeos deles nestes últimos tempos. E aí, um dia que eu tava na rua e eu vi o caderninho, eu pensei, vou fazer isso, vou meter essa proposta. Também porque esse vídeo daqui é muito sobre... vai ser muito sobre criatividade e arte. Se não é o tema que te atrai, você pula pro próximo vídeo. Agora, pra quem gosta desse conteúdo, eu tô lendo O Caminho do Artista, como eu falei alguns vídeos atrás. E aí, no livro dela tem 12 semanas de curso, que ela chama, e cada semana tem tarefas diferentes. E por que eu falei disso? Agora eu não lembro. A questão é que o livro tem me trazido mais vontade de dar vazão à minha criatividade. E aí eu revi uns vídeos do Strussless, como eu falei, e 2 deles me deram muita vontade de fazer o do caderno e de reabrir um Insta para postar os meus desenhos, porque eu vi que uma das coisas que eu tenho vontade de fazer, tenho vontade de fazer várias coisas, né? Mas uma delas é ser artista, e outra delas é ser escritora, e outra delas é ser professora, eu acho, e eu cheguei nessas conclusões que eu já tinha chegado no passado, mas de alguma forma eu dei uma grande volta e cheguei nelas de novo recentemente. E aí, vendo artistas que me inspiram, esse cara é um deles, e vendo qual que é a trajetória das pessoas, e conversando inclusive com outras pessoas que conseguem trabalhar com os desenhos que fazem, coisas assim, tudo começa com criar bastante, criar e compartilhar o que se faz. Então, pensando que eu gostaria de trabalhar com isso a largo prazo, tipo, não tem como pular a etapa do simplesmente desenhar, ou criar o que quer que seja que você tem vontade de criar. Mesmo que o que a gente está fazendo não seja muito bom de início, porque para algum dia poder ser bom, a gente primeiro tem que estar confortável e tá de boas e aceitar que a gente vai ser ruim de início, porque a gente é iniciante e faz parte do aprendizado. E aí, tipo, eu acho que esses desenhos também farofa,
Só que daí eu penso, cara, se eu quero ser... If I want to be an artist, se eu quero ser uma artista pra vida, tipo, tá tudo bem fazer desenho assim com 25 anos. Porque eu tenho 25 anos. E não que tenha uma idade pra começar isso, mas, tipo, porque eu acho que se a gente ficar praticando algo por muito tempo, a coisa vai melhorar. E aí eu penso que isso aqui ainda é algo que eu gostaria de fazer quando eu tiver 30, quando eu tiver 40, 50, 60. E eu acho que quando eu tiver 60, eu vou desenhar e criar coisas de maneiras muito mais legais e inesperadas se eu continuar criando. Tipo, eu acho que se eu continuar fazendo, as probabilidades de que as coisas que eu venha fazer no futuro sejam muito legais são muito maiores do que se eu não ficar fazendo nada e só começar a fazer daqui a 20 ou 30 anos. E aí, tô usando isso aqui de exercício. E aí, isso aqui é o caderno, né? E a ideia de encher ele de desenho. E aí, eu também reabri o meu Insta. Reabri porque em 2020, eu acho que foi, eu criei o meu primeiro negócio, uma pequena empresa para vender cadernos que eu fazia. Fazia cadernos à mão. E na capa, eu imprimia desenhos autorais que eu tinha feito. E aí eu tinha um Instagram pra isso, que eu não tava usando há uns 3 anos, porque eu acho que os últimos cadernos que eu vendi foi em 2022. Só que quando eu abri, a ideia era também postar alguns desenhos, e aí em vez de abrir uma terceira conta, porque eu já tenho a minha pessoal e tinha esse daí, em vez de abrir um outro Instagram, eu decidi usar esse mesmo. Então tô usando pra postar os meus desenhos, até mudei o nome do usuário, que não sei se vai ser esse o nome pra sempre, mas por enquanto é @desenhando um pouco. Se você quiser ver os meus desenhos de iniciante, você pode me seguir lá também, eu vou botar o link aqui na descrição. E mais do que isso, se você gosta de fazer algum tipo de criação artística, isso aqui é um incentivo para que você faça, pensando que se tá ruim agora, tá tudo bem, porque a gente quer se imaginar daqui a 3, 5, 10 anos e pensar que a gente pode ser muito bom no que a gente estiver fazendo lá no futuro, se a gente estiver praticando a partir de agora. Quanto antes a gente começar a praticar, maiores as chances da gente ficar melhor no que quer que seja que a gente estiver fazendo. E aí esse cara, o Strussless, ele fala em um vídeo muito legal sobre... Ele tem um vídeo sobre artistas que sentem que eles não têm um estilo único na arte que eles fazem. E aí ele fala que tem uma explicação de um cara que é de que, assim, geralmente, quando as pessoas iniciam alguma coisa, seja tocar música, seja desenhar, seja fazer o que quer que seja do viés artístico que elas estejam fazendo, no início, e aí o cara fala em anos, tipo, nos primeiros 3 anos, daí o cara que o Strussless tá referenciando. Porque aqui tem... Eu tô referenciando o Strussless e ele tá referenciando um cara no vídeo dele, a referência é a referência. Esse cara da referência, ele fala, tipo, uns 3 anos. E o Strussless fala que ele acha que não necessariamente tem que ser anos. Mas, enfim, a ideia é que no início do que a gente tá fazendo, então, no meu caso, desenho. Por muito tempo eu pensei, cara, eu não sei, assim, qual que é o meu estilo, porque se tu vê, geralmente, pessoas que dedicam sua vida a isso, que tem uma profissão, que são artistas, não sei. Eu acho que a gente costuma ver um estilo em cada artista, nas pessoas, ou em pessoas que tocam música, ou em pessoas que dançam, talvez, pessoas que pintam, tipo, tem um estilo. E aí eu sempre desenhei, pintei, fiz muitas coisas variadas e ficava tipo, cara, qual é o meu estilo? E aí eu assisti esse vídeo do o que fazer quando a gente sente que o nosso estilo não é único e achei muito bom. E vou compartilhar aqui a explicação de que era de quê? Tô me repetindo, mas a gente vai chegar lá, tá? Estou dando voltas e voltas. Fazia tempo que eu tava sem fazer vídeo. Ele diz
Pra mim a explicação faz muito sentido, me baseando no T100 lá de Floripa, mas talvez você não seja de Floripa. Só que assim, pensa numa estação de ônibus e pensa que quando os ônibus, eles saem da estação para ir para o destino que eles estão indo, mesmo que eles estejam indo para destinos diferentes, então mesmo que um ônibus esteja indo para o norte, e outro tá indo para o leste, e outro tá indo para o sul, e outro tá indo para o centro-oeste, enfim, mesmo que eles estejam indo para destinos específicos diferentes, geralmente quando os ônibus saem de uma estação, o primeiro trajeto que eles fazem é o mesmo. Tipo, dar a volta no terminal, e aí passar por uma rosinha pelo semáforo para mais uma rua que é a mesma, sabe? Antes deles irem cada um para essa direção, geralmente tem um caminho que é o mesmo. Isso daqui no exemplo dos ônibus, tá? Saindo da estação. E aí, a referência da referência do cara que eu tô falando dizia que o que costuma acontecer é que uma pessoa tá lá tocando, sei lá, tá aprendendo a tocar violão e a cantar, e daí tá tocando música, e aí mostra pra outras pessoas, e aí as outras pessoas são tipo, legal, mas assim, parece com meio que o que todo mundo toca, né? Nada demais. E aí a pessoa toca um pouco mais, e aí as outras pessoas ouvem e é tipo, cara, legal assim, mas não senti o teu estilo ou algo único. Aí essa pessoa vai lá e desiste. Ela começa a desenhar. Ela desenha e tal, e meio que parece com um pouco com o que todo mundo desenha. E aí ela desenha um pouco mais, é a mesma coisa. Ela vai lá e desiste e passa para uma outra coisa. Questão era que a dica é que você tem que continuar fazendo isso por mais tempo. E a referência falava, tipo, pelo menos 3 anos. Aí o Stanislas disse que ele acha que não tem que necessariamente ser em anos. Pode ser, tipo, períodos intensos, talvez, executando a coisa. Mas a ideia é que se você sente que você não tem um estilo único, é de continuar criando mais, ao invés de desistir e passar para uma outra coisa, porque provavelmente você vai sentir nessa nova coisa que você também não tem um estilo e é uma questão de continuar na arte, no projeto, na coisa que você estiver praticando. Com os desenhos, quando eu era criança, assim, eu desenho desde que eu era criança, e aí, até alguns anos atrás, o que eu mais dizia que eu desenhava eram árvores. Eu sempre gostei de desenhar árvores, natureza no geral. Mas passado um tempo, mas não tanto tempo, tipo, acho que 1 ou 2 anos atrás, algum tempo atrás, mas não muito grande, eu entrei muito na pira de desenhar rostos. Comecei com autorretratos. Esses aqui já não são autorretratos, são apenas rostos. Mas eu achei muito, não sei, algo me chamando pra desenhar rosto. E aí tenho desenhado rosto. E aí já fiz rosto de carvão, de lápis, de grafite, de caneta. E também cada material que a gente usa é diferente. Não é nem só o que a gente desenha, é com o que a gente desenha. Eu suponho que é que nem, tipo, não é só o gênero de música que você gosta, é com que instrumento você toca, tipo, cada coisinha vai mudando. E, enfim, acho que é legal experimentar. E eu tô experimentando. E eu acho que se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e você tem, porque eu falei que esse vídeo ia ser sobre criatividade, se você ficou aqui, você é a pessoa que curte o assunto. E, incrivelmente, não é todo mundo que tem uma inclinação para criatividade. A maioria das pessoas, na verdade, não tem. E por um bom tempo eu achava que, tipo, eu não me dava de conta quão raro era, mas eu ouvi estatísticas de que realmente é raro e tenho, acho que, prestado mais atenção como realmente, na verdade, a maioria das pessoas não tem uma inclinação para escrever muito ou tocar algum instrumento ou pintar ou fazer alguma coisa do gesto artístico por pura espontânea vontade, um interesse genuíno. Então, se você tem, eu acho que é uma obrigação moral você ir atrás disso, porque é algo que você tem dentro de você que a maioria das pessoas não tem. E por que tá aí dentro? Por que esse interesse está dentro de você? Por que essa coisa te chama? Eu não sei, mas eu acho que se a coisa nos chama, é muito interessante a gente
ir atrás e ver onde é que ela nos leva. E ver onde é que ela nos leva. E eu sei que eu fiquei fora do YouTube por 3 semanas, eu acho que foram. Nessas semanas eu gravei vídeos para postar, então não foi que eu estava descomprometida com a ideia de fazer os vídeos, foi só que, mesmo tendo gravado eles, não fiquei com vontade de subir nenhum, subir pro meu canal no YouTube. E aí eu pensei, poxa vida, eu tenho postado toda semana por 3 meses, porque até final de março eu tava postando. Eu acho que tá tudo bem fazer uma pausa, porque eu senti que queria fazer essa pausa. E aí eu fiz. Mas aqui estou de volta porque eu quero continuar. Estou continuando. Estou promovendo os meus desenhos também, meu Instagram, que reabri e quero estar postando ali mais seguido. E acho que por hoje era isso. E se você tem mais vontade de seguir pro viés das artes, além de recomendar muito o canal do Strussless, que eu também vou botar o link na descrição desse artista australiano que eu admiro muito, eu também recomendo que você leia O Caminho do Artista. Me falta acho que um mês. Tô na semana 8 e são 12. Eu já passei da metade e é um livro muito bom e eu aconselho muito. E é isso aí. Beijos e abraços e estrelinhas e cambalhotas.